Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento com essa videoaula de hoje com as técnicas de elaboração de peças. Conforme vocês viram já do material que eu postei hoje no Canvas em forma escrita, há lá um guia que eu elaborei para vocês tentando guiá-los na redação de uma peça. Como eu disse para vocês, eu sou contra modelos. Acho que modelo não enobrece nada o aluno, não enriquece nada o conhecimento e apenas serve uma cultura de comodismo, de repetir o que já está escrito e às vezes se repete algo que nem sempre é adequadamente feito da maneira correta, da maneira que tem que ser. E isso impede que vocês identifiquem situações diferentes em cada caso, né? Acredito que os nossos alunos eles têm um potencial muito maior e é uma missão minha e da faculdade prepará-los num nível bem mais elevado. E é por isso que a gente gosta que vocês pensem a peça e não apenas copiem a peça. Lá no material escrito eu citei o recurso mais simples, que é o embargo de declaração, né? O embargo de declaração, conforme dito lá, basicamente aqui eu vou repassar uma estrutura, nós temos o endereçamento, nós temos aquele preâmbulo, que é onde a gente identifica as partes, e depois tópicos, como se fosse uma petição inicial. Só que não se trata de uma petição inicial, mas sim de um recurso. Nesse caso, então, você ataca a decisão que você está impugnando. Então, por isso, você tem lá um tópico que fala dos pressupostos, né? Lembrando lá nos embargos, por exemplo, não há que se falar em preparo, pois a própria lei excetua o preparo neste caso. Depois, as razões recursais é onde você vai, os fatos que na maioria das vezes estão descritos no próprio enunciado. E aí uma dica, gente, não perde muito tempo com fatos, não. O próprio enunciado já trouxe. O próprio enunciado já é um resumo do caso. Então, os fatos da sua peça recursal, eles têm que ser um resumo do resumo, somente o essencial, para concatenar as ideias e contextualizar a peça de vocês. Tá? Lá no dia do exame da ordem, vocês terão pouco tempo. Não há tempo a se desperdiçar narrando uma história que já é contada. Então, ou seja, dos fatos, você tem apenas que resumir o que já está resumido, ok? Nas razões recursais, aí sim, você vai ter que demonstrar todas as suas razões de insurgência. Essas razões de insurgência atacam a decisão impugnada no ponto de insurgência. Vamos dizer, se nós estamos entrando com embargos de declaração, seja por omissão, por exemplo, o que você vai ter que atacar é o ponto omisso da decisão. Explicar o porquê ele é omisso e como deveria o julgador ter julgado os embargos para que não fosse omissa a decisão, ok? Quando eu falo em omissão, pessoal, eu só quero abrir um parêntese aqui muito importante. E vai ser matéria de prova, vai ser matéria de discussão na faculdade ao resto do curso. Leiam o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Ele trouxe uma novidade substancial, traz elementos de fundamentação da sentença e sem aquelas observâncias, a sentença não se considera fundamentada. Não se considerando fundamentada, a sentença é objeto de embargo de declaração. E não sendo enfrentados, mais adiante nós veremos, é caso até de interposição de recurso especial por afronta à lei federal. Chegaremos lá nessa parte do recurso especial mais adiante. Mas, de antemão, é muito importante que já saibam a importância do artigo 489. Sugiro que deem uma boa lida no artigo, fica aí a dica desde já, e também na doutrina sobre o tema. Qualquer dúvida sobre esse artigo, interajam comigo lá no Canvas ou através do nosso grupo de WhatsApp que eu tento explicar para vocês de melhor forma. Vamos adiante, então, com relação à apelação. A apelação e o agravo de instrumento, que são os outros dois recursos em espécie que vimos até aqui, são, quanto ao esqueleto da peça, vamos dizer assim, dois recursos muito semelhantes, ok? Eu quero que vocês identifiquem a partir de agora o que a gente chama de peça de interposição e peça de razões recursais. O que é isso? Veja bem, vamos pensar na apelação cível. A apelação cível, a lei fala no artigo 1009 que da sentença, contra a sentença, cabe apelação. A hipótese de cabimento já está lá no artigo 1009. Então, se é uma sentença, cabe uma apelação para impugnar aquela decisão judicial. Só que, quem julga a apelação? É o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Tribunal chamado ad quem? O
Tribunal de Segundo Grau. Só que a apelação é interposta no mesmo juízo onde foi proferida a sentença. Assim sendo, vamos raciocinar, aquela história de pensar a peça. Para quem que eu tenho que endereçar? Primeiro ao juiz de primeira instância, que após receber a apelação apenas formalmente, eu já digo sobre isso, dará prazo para a outra parte apresentar contra-razões e apenas aí depois encaminhará ao Tribunal de Justiça competente, ok? Então, a primeira folha, chamada folha de interposição, essa folha contém o endereçamento, o preâmbulo com a identificação das partes e apenas o pede deferimento e encaminhamento ao tribunal, como se fosse uma folha de rosto, porque você está se apresentando ao juiz de primeira instância. Já na segunda folha em diante, é o que a gente chama de razões recursais, há um cabeçalho lá em cima, que é um pouquinho diferente, eu vou postar lá para vocês, com identificação do número do processo, da vara de origem, do nome das partes, apelante e apelado, e um encaminhamento disso ao Tribunal de Justiça, no caso já para uma das turmas deste tribunal. Ou seja, você tem dois momentos, a folha de interposição e as razões, mas tudo no mesmo recurso. Não são duas petições distintas. Tudo trata-se de uma única peça. Combinado? Eu vou mostrar lá para vocês direitinho como é que faz. Essa primeira folha, folha de interposição, é uma folha de rosto, e a segunda, as razões recursais. Agora vamos pensar a peça. Veja bem, conforme vimos na apelação, onde é interposto o recurso? No juiz de primeira instância. Mas o CPC fala que quem faz a admissibilidade da apelação, e nós já estudamos isso, é o Tribunal de Segunda Instância. Então, onde você, aluno ou aluna, irá colocar a demonstração dos pressupostos de admissibilidade do recurso? Na chamada peça de interposição ou nas razões recursais? Ora, resposta muito lógica. Se o juiz de primeira instância não faz o juízo de admissibilidade, essa demonstração tem que vir aonde? Na peça de razões. Anteriormente, no CPC de 73, havia dois juízes de admissibilidade. O juiz de primeira instância fazia, e se tivesse tudo ok, ele mandava para o tribunal. Isso não existe mais. Naquela época, os pressupostos vinham na folha de interposição, na folha de rosto, né? Justamente porque o juiz tinha que ver a demonstração do cabimento, da tempestividade, do recolhimento do preparo e tudo o resto. Tá? Hoje não mais. Hoje você deve essa satisfação somente à segunda instância. Então a folha de rosto de uma apelação ela é simplória, né? Fulano de tal vem interpor apelação cível contra a sentença de folhas tais, requer, portanto, sejam os autos encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça ou ao egrégio Tribunal Regional Federal, pede deferimento, Belo Horizonte, tal, tarará, tarará. Lembrando que nas nossas provas é local e data, a não ser que o enunciado tenha lhe fornecido a informação do local, da data que tem que ser colocado, ok? A estrutura da apelação, então, começa nas razões. Nas razões de recurso, você vai primeiro demonstrar os pressupostos, vai demonstrar por que ela é tempestiva, vai demonstrar se o preparo está recolhido, se as partes são legítimas, o cabimento é simplório, né, pessoal? Se o próprio artigo 1009 fala da sentença, cabe apelação, basta citar a lei e falar, ora, é óbvio, se é uma sentença, estou aqui apresentando um recurso adequado, né? E assim sucessivamente. Depois, volta à estrutura, fatos, como já disse nos embargos, fatos enunciados já te contou, resuma os fatos, coloque lá de forma organizada, muito bem legível, isso é importante, né? Depois você vai passar para as razões de mérito recursal. O que se combate numa apelação? Você está combatendo o mérito do processo que foi julgado. Então você tem que atacar a parte que você perdeu no processo. Se perdeu tudo, ataca tudo. Se perdeu parcialmente, ataca a parte parcial que lhe foi derrotada. E aí impugna a sentença. Nós temos que tirar da cabeça que nós estamos agora impugnando a contestação, a inicial. Não, nós estamos impugnando a decisão judicial, ok? E ao final nós temos um capítulo de pedidos, onde, repito para vocês, assim como nos embargos eu disse lá, primeiro sempre o conhecimento, para depois pedir o provimento, ok? E aí, pessoal, a técnica redacional é cada um com a sua, tá? Essa é uma das vantagens de você não ter um modelo.
Desde que você obedeça esse esqueleto, desde que você faça uma caligrafia legível, desde que você demonstre um bom conhecimento, domínio da língua culta, né, da ortografia, da linguagem, certo? Isso tudo conta ponto, isso tudo valoriza. Sempre lembrem, por exemplo, no exame de ordem, o examinador, ele tem muitas, mas muitas provas a corrigir. E aí se depara com uma prova mal redigida, mal feita, com ideias confusas, fica difícil até para ele entender. Agora, se ele se depara com uma prova organizada, com ideias claras, objetivas, não prolixas, mas também não rasas, fica muito mais fácil de te pontuar. Porque, como eu disse nos embargos, lá atrás, no material escrito, peças são várias questões abertas. Pensem dessa forma. O endereçamento está te pontuando em 0,1, o preâmbulo 0,2, dos fatos 0,1, do mérito recursal vale 1,5 ponto, os pedidos e requerimentos do recurso vale outro 1 ponto. Ah, pediu para datar no último dia do prazo, opa, está cobrando tempestividade. Isso vai valer 1 ponto. Ou seja, são mini questões que vocês vieram respondendo de forma que, se estiver tudo correto, ao final vocês vão tirar 5. Não é isso? Garanto para vocês, se vocês fazem uma peça tecnicamente correta, mesmo que o direito material não seja um primor, pelo menos 50% de uma peça vocês garantem, ok? Muito importante. Agora, uma vez que eu disse da apelação, vamos para o agravo do instrumento. E agora vocês vão ver que quem faz um, faz todos. Em sede de recurso, exceto o recurso de embargo de declaração, que é muito sui generis, quase todos os outros seguem a mesma forma. Folha de interposição, folha de razões recursais. Só que o agravo tem uma diferença. Vamos pensar a peça novamente. Aonde nós interpomos o agravo? Um juiz de primeira instância profere a decisão que indefere uma liminar. Esse agravo vai ser interposto aonde? Direto para esse juiz? Como vimos e sabemos, não. Esse agravo será interposto diretamente no tribunal. Deem uma olhada no artigo 1016. E só cabe naquelas hipóteses do artigo 1015, como nós já combinamos. Perfeito? Então, veja bem, se é interposto direto no tribunal, para quem eu vou endereçar? Para o Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal. Combinados? Olha só, primeira parte do endereçamento, logo na folha de rosto, nós já estamos construindo. O preâmbulo. Esse desembargador já viu esse processo antes na vida? Claro que não, gente. Ele está indo lá pela primeira vez. É uma distribuição que você faz ao tribunal contra algo lá da primeira instância. Então, pergunto aos senhores e às senhoras, é necessário, na identificação das partes lá no preâmbulo, qualificar as partes? É claro que sim, porque trata-se de uma distribuição para um magistrado, para um órgão que ainda não tem conhecimento desse processo, então você precisa identificar as partes, qualificação completa, ao contrário da apelação que não precisa, porque ela é incidental no próprio processo, no protocolo simples. Vem a diferença? É só raciocinar. E aí eu pergunto para vocês, quem vai receber esse recurso é um relator designado pelo presidente do tribunal que fará logo de cara a análise dos pressupostos de admissibilidade. Então, neste caso, os pressupostos vão vir aonde? Nessa folha de rosto ou nas razões de mérito do recurso? Nas folhas de rosto. Porque na folha de rosto, você já vai estar demonstrando para quem receber o seu recurso e ele tem poder decisório sobre isso, pois proferirá uma decisão monocrática, se o seu recurso merece seguimento ou não. Então, logo de início, no agravo, você tem que demonstrar tempestividade, você tem que demonstrar o recolhimento do preparo, você tem que demonstrar um requisito, um pressuposto especial, como já vimos, do artigo 1017. Quais são? As juntadas das chamadas peças obrigatórias. Você tem que relatar junto as peças obrigatórias. Perfeito? Tudo isso tem que vir nessa folha de rosto. Somente após isso, né, ou seja, a folha de rosto do agravo vai ser uma folha mais extensa que a da apelação, é que você vai passar para a segunda etapa, a chamada folha de razões do agravo, onde vai seguir o quê? A mesma estrutura da apelação. Fatos, razões de mérito, pedidos. Percebem que são muito similares? Muda é o cabimento, muda é a forma como você raciocina uma peça. O que você precisa para que ela formalmente esteja correta? É o princípio, né, como já vimos, da regularidade
formal. Nada mais é do que isso que nós estamos aqui debatendo nesta aula, ok? Então, após assistir esse vídeo aula, voltem a ler o material que eu postei hoje, escrito, fiz carinhosamente para vocês, exclusivamente para essa turma, para que vocês tenham um direcionamento e reinterprete a questão. Depois, pega o código, artigo 1015, 1016, 1017, começa a desenhar, faça um rascunho. Professor, quero fazer um rascunho e te mandar para ver se está certo? Posso? Pode? Deve? Vai ser muito bem-vindo, ok? Estou apto para tirar todas as dúvidas de vocês até a prova. E, repito, a nossa peça ficará em essas três opções, mas quem faz um faz todos. E cabe a vocês escolherem o recurso correto para cada situação, né? Isso vai definir o cabimento da peça, beleza? Então, pessoal, não tem mistério, vocês, tenho certeza, vão sair muito bem. E digo mais, é até natural que na primeira oportunidade que farão um recurso, que tenham muita dificuldade, estão no lugar certo, na hora certa para ter essa dificuldade. O local de se apanhar, de se evoluir, de aprender, de errar, de reiterar, de discutir, de ponderar, é aqui, é agora, né? Então, ou seja, para que vocês cheguem lá no final, cheguem na OAB, craques já tarimbados, pois foram acostumados em alto nível de exigência e dificuldade a fazer qualquer tipo de peça. É isso que nós esperamos de vocês, é isso que nós estamos treinando vocês, ok? Então contem comigo mais uma vez, não hesitem em me perguntar, em pedir minha ajuda se for necessário, ok? Um grande abraço mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.